estava a fazer a sauna, hoje de manhã, lá por volta das 11, e de repente os guardas encontraram-lhe lá, ele já desanimado, chamaram a ambulância, já que ali perto havia a clínica Girassol, chamaram a ambulância chegou lá por volta das 12, eles encontraram-no caído lá por volta das 12h40, a ambulância chega lá por volta das 12, levaram-lhe e passado aí uns 40 minutos, foi decretado óbito ao Nandó. Ele terá ficado provavelmente aí algum tempo a mais na sauna, sozinho, né? A mulher estava em casa, mas também não deu conta e encontraram nessa situação, porque o Nandó já, pronto, as autoridades estão a anunciar que ele morreu vítima de doença. Ele sabe-se que ele já teve aí 2 acidentes vasculares já nos últimos anos. Quando uma pessoa passa por esta fase, deve ter cuidados redobrados, né, para reduzir o risco de novos episódios e também proteger a saúde cardiovascular. Estou até de preto porque no momento que gravo este vídeo, estamos na vigência de um decreto presidencial que declarou luto nacional por ocasião do falecimento de Fernando da Piedade Dia dos Santos Nandó, uma das figuras mais importantes do panteão político do nosso país. Fontes oficiais confirmaram que Nandó caiu inanimado enquanto fazia sauna na sua residência, o que agora é complementado pela informação vinda do jornalista José Gama de que Nandó havia sofrido 2 AVCs durante a vida. O AVC só significa acidente vascular cerebral, que é o que popularmente se chama de derrame cerebral. Ele ocorre quando se interrompe o fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro, o que leva à morte das células neurais naquela região. O AVC é uma emergência médica e, nestes casos, a distância entre a vida e a morte só depende da velocidade com que o paciente recebe assistência médica. Só para teres uma ideia, o cérebro comum consegue ficar sem oxigênio de 3 a 5 minutos. Depois desse tempo, pode ocorrer a morte cerebral, uma vez que as células neurais são muito sensíveis à falta de oxigênio, que é vital para a sua sobrevivência. Existem 2 tipos clássicos de AVC. Um se chama AVC trombótico e outro se chama AVC hemorrágico. O AVC trombótico ocorre quando há um coágulo dentro de uma artéria do cérebro, o que bloqueia o fluxo de sangue para determinadas regiões cerebrais. Interessante que, dentre os fatores de risco para este tipo de AVC, citam-se a aterosclerose, que é uma doença crônica inflamatória que causa acúmulo de placas de gordura, colesterol e cálcio dentro das paredes das artérias, tornando elas mais estreitas e mais duras, o que dificulta o fluxo sanguíneo. Citam-se também a hipertensão arterial, a diabetes mellitus e o tabagismo. Nandó tinha mais de 70 anos e percebe-se que era obeso. 2 fatores importantes que o tornavam candidato, né, aos fatores de risco para o AVC. Falo da hipertensão arterial, falo da diabetes mellitus e falo da aterosclerose. Já o AVC hemorrágico acontece quando há uma ruptura de um vaso sanguíneo no cérebro, o que causa sangramento e compressão do tecido cerebral. A hipertensão também surge como fator de risco, além de aneurismas, mais formações vasculares e por aí fora. Uma pessoa pode ter mais de um AVC ao longo da vida, e isso é até relativamente comum, especialmente se os fatores de riscos não forem controlados. E nessa ordem de ideias, cada AVC pode afetar áreas diferentes do cérebro, e as deficiências neurológicas podem se somar. Alguns pontos são importantes de serem citados aqui. Olha só, quem teve um AVC corre maior risco de ter um outro, principalmente nos primeiros anos após o evento inicial. É por isso que se recomenda fortemente o controle rigoroso da pressão arterial, tratamento da diabetes, tratamento do colesterol alto, evitar tabaco, evitar álcool, reduzir o excesso de gordura na alimentação, cumprir rigorosamente com as orientações médicas, e, não menos importantes,
evitar o estresse. Mano, num indivíduo com mais de 70 anos, o estresse é um grande fator de risco para o surgimento de AVC. Ainda mais quando a pessoa está num meio conturbado de pressões e oscilações políticas. Antes de lhe contar como isso funciona, na descrição deste vídeo tem as minhas redes sociais. Para não perder nenhuma novidade, se inscreva no meu canal no YouTube, me siga no TikTok, no Facebook, no Instagram e, se puder, apoie o nosso projeto, pois é graças a todos vocês que conseguimos produzir vídeos toda semana. Um evento emocional forte ativa o sistema nervoso simpático. Nessa hora, o cérebro libera hormônios do estresse, principalmente a adrenalina e a noradrenalina, claro, além do próprio cortisol. A adrenalina e a noradrenalina aumentam a frequência cardíaca e provocam a vasoconstrição arterial. Isso eleva ainda mais a pressão arterial sistêmica. E em uma pessoa hipertensa, com mais de 70 anos, em que os vasos já estão naturalmente rígidos, o aumento da pressão arterial é muito mais intenso. As artérias cerebrais, principalmente aquelas artérias pequenas chamadas artérias penetrantes, que são aquelas que entram nos locais mais profundos e apertados do cérebro, são sensíveis à pressão, de tal modo que um aumento súbito da pressão arterial pode levar à ruptura dos vasos, o que gera AVC hemorrágico. Um dado importante é que Nandô estava na sauna quando foi encontrado caído. A sauna é um ambiente aquecido, geralmente entre 70 a 100 graus, com baixa ou alta umidade, dependendo do tipo de sauna que se usa. O objetivo dela é simples, ela induz o aquecimento corporal e o suor intenso, né? E isso ajuda a promover o relaxamento, bem-estar e efeitos fisiológicos. Na sauna, o corpo reage ao calor de várias formas. O calor causa, vasodilatação, que é o aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos. E isso em pessoas saudáveis pode reduzir levemente a pressão arterial. Já em pessoas com histórico de AVC, essa queda da pressão arterial causa hipoperfusão cerebral, ou seja, o sangue começa a chegar com dificuldade ao cérebro. E num paciente com zonas cerebrais já mortas por conta dos AVCs anteriores, a diminuição da irrigação sanguínea no cérebro durante a sauna pode ser fatal. Um outro problema é que, com a redução do fluxo sanguíneo durante a vasodilatação, o coração tenta compensar tudo isso, aumentando a frequência cardíaca. E isso é naturalmente um outro problema, pois isso vai sobrecarregar o coração, o que, em pacientes com múltiplos fatores de risco, pode causar parada cardíaca. Para quem já teve múltiplos AVCs, a sauna é uma atividade que pode ser muito arriscada. Ela não é completamente proibida, mas deve ser usada com extrema cautela, supervisionada por um médico e geralmente com tempo e temperaturas reduzidas, hidratação adequada e monitoramento da pressão arterial. Li em algum lugar que, como resultado da autópsia, percebeu-se hidrocefaleia, que é uma condição caracterizada pelo acúmulo excessivo de líquido cefalorraquídico nos ventrículos do cérebro. E esse acúmulo provoca aumento da pressão intracraniana, que pode danificar o tecido cerebral. É simples. Imagine que dentro da nossa cabeça existem caminhos por onde passa um líquido. E esse líquido funciona como amortecedor, protege o cérebro e leva nutrientes. Esse líquido costuma ser produzido e drenado constantemente. Na hidrocefaleia, esse líquido ou não consegue ser drenado e, portanto, se acumula na cabeça, ou é produzido de maneira excessiva. Numa pessoa que teve 2 AVCs hemorrágicos, por exemplo, o sangue pode se acumular em diferentes locais do cérebro, se transformando em coágulos. Esses coágulos podem causar obstrução mecânica, bloqueando os caminhos por onde o líquido cefalorraquídico passaria para ser eliminado do cérebro. Esses caminhos, como por exemplo o foramen de Moron e o aqueducto mesencefálico de Silvio, uma vez obstruídos, impedem a drenagem do líquido cefalorraquídico. Esse líquido se acumula dentro dos ventrículos, o que gera hidrocefaleia. O AVC não escolhe idade, fama ou poder. Por detrás das manchetes e da vida pública há um mecanismo silencioso e implacável. Vasos sanguíneos que se rompem ou se entopem, células cerebrais privadas de oxigênio e um cérebro que luta para sobreviver. Entender a fisiopatologia do AVC não é apenas um exercício acadêmico, é uma oportunidade de aprender como proteger a si mesmo, seus familiares e agir rapidamente diante dos sinais de alerta. Cada segundo conta, porque por mais que a ciência avance, a prevenção ainda é a arma mais poderosa contra esta condição devastadora. E lembre-se,
conhecimento salva vidas e cada informação que você partilha pode ser a diferença entre a vida e a morte.